Olá pessoal, tudo bem? Esse é o canal Pensar Matemática, que a gente pensa matemática de fato. Eu sou o professor Pedro Belchior e hoje eu trago para você um assunto muito interessante. A pergunta do milhão aí é o seguinte: quanto que é o i elevado a i? Quando eu me refiro ao i, estou me referindo ao número complexo i. Só que eu não gosto daquelas coisas muito assim, eu posso vir cá e te dar a resposta. Mas o interessante em matemática é a gente construir o raciocínio, a gente construir o pensamento. Por isso o nome desse canal é o Pensar Matemática. Vamos pensar em matemática, vamos construir um raciocínio pensando nele, né? Então, o que nós vamos fazer? Eu vou fazer uma breve explicação para você aqui do que é número complexo e aí sim depois a gente dá a aplicação desse assunto. Fora que vai ter uma coisinha bem bacana no desenvolvimento da nossa questão. Vamos lá. Primeira coisa, o que são os números complexos? Eu vou dar uma breve explanação aqui para você do que seja os números complexos. Os números complexos, talvez você tenha escutado no seu colégio, que é um número i, mas eu acho que esse conceito é muito vago. Então, eu prefiro falar algumas coisas mais. Então, eu vou definir da seguinte maneira. Então, qual que vai ser a nossa definição? Considere R2. Quem que é R2? R2 é o produto cartesiano de R por R. E quem que é o produto cartesiano de R por R? É o conjunto de todos os pares ordenados x e y, tais que x é uma coordenada real e y também é uma coordenada real. Aqui moram todos os pontos de duas coordenadas. Então, vamos imaginar o que é isso aqui. Tá aqui, ó, vamos pensar aqui, ó, o eixo x, o eixo y. Então, quando eu penso num ponto, eu tenho uma coordenada em x, eu tenho uma coordenada em y. Bom, então, quando eu penso em R2, eu estou pensando nisso, conjunto de todos esses pontos. Aí eu te falo, natural, né? Natural em termos, você sabendo, né, a escala dos conjuntos dos números, né, vindo dos naturais, inteiros, racionais até os reais. Quer dizer, agora eu só adicionei uma coordenada. Só que se você for pensar no conjunto dos números, o conjunto dos pares ordenados, sozinho, desassociado a nenhuma operação, ele é como se fosse um conjunto de caracteres, assim como você tem lá no seu bloco de notas. Você abriu o bloco de notas e digitou alguns caracteres. Agora, na hora que eu vou lá e incorporo a este conjunto operações, aí ele torna-se executável. E aí, com essas operações, eu faço alguma coisa com ele. Ele cria uma estrutura. Então, por exemplo, se eu pegar esse mesmo R2 que está aqui e adiciono, por exemplo, operações do tipo, ó, x, vamos colocar x1, y1, somado com x2, y2, igual a x1 mais x2, y1 mais y2, eu vou chamar isso aqui de operação de soma. Se eu venho cá e coloco uma segunda aqui, ó, k vezes xy, k é um número real, tá? E isso resulta em kx, k vezes y. Pronto, então eu tenho uma operação de soma e uma operação de multiplicação por escalar. Com isso, eu consigo criar uma estrutura de espaço vetorial para R2. E aí, com espaço vetorial, eu vou olhar para essas coordenadas com um vetor de duas coordenadas e aí a gente desenvolve muita coisa lá pela álgebra linear. Mas não é o nosso assunto hoje. Eu vou modificar essa operação, eu vou tirar essa operação e vou colocar uma diferente. Eu vou vir cá e vou falar, ó, vou fazer o produto de pares ordenados. Vou colocar x1, y1, produto, x2, y2, tá vendo? Não é aquela operação de espaço vetorial, é outra operação. E aí eu vou definir essa operação da seguinte maneira, x1 vezes x2 menos y1, y2, e x1 vezes y2, né, o primeiro com o segundo de cá, mais y1, x2. Pronto. Defini uma operação. Agora eu tenho uma operação de soma e uma operação de produto. Então, vamos dar um exemplo aqui. Se eu vir para você e falar assim, vamos fazer aqui, ó, 2 vezes 3 vezes 4. Aqui, ó, esse produto aqui. De acordo com a nossa definição, eu multiplico o primeiro daqui com o primeiro daqui, 1 vezes 3, 3, menos o segundo daqui com o segundo daqui, 2 vezes 4, 8. Primeiro com o... aí depois eu vou lá, ó, o primeiro daqui com o primeiro daqui, tá vendo? Aliás, o primeiro com o quarto, 1 vezes 4, 4, 2 vezes 3, 6. Então, isso resulta em, aqui, ó, 3 menos 8 menos 5,
E aqui 4 mais 6, 10. Pronto. Aqui. Aí você fala assim, ah, já sei, isso aqui é aquele produto escalar? Não, não é um produto escalar. Produto escalar, como o próprio nome diz, é produto escalar. Então eu faço o produto de dois vetores e resulta em um número. Não é produto escalar, isso aqui é produto de pares ordenados. Tá? Muito bem. Então o nosso conjunto R2 munido dessas duas operações que você está vendo aqui, eu vou chamar de conjunto dos números complexos. Então veja, o conjunto dos complexos, que a gente vai representar pela letra C, vai ser o conjunto R2 munido da operação soma e ponto, conforme está definido aqui. Esse é o conjunto dos complexos. Muito bem. Agora vamos, a partir daí, pontuar algumas coisas. Ele é o R2, nós vimos aqui ele como um conjunto de par ordenado. Você fala assim, muito bem, excelente. Então quer dizer que eu vou ter uma medição, uma aferição desse tal número complexo? Sim. Então eu vou pegar um conjunto de coordenadas como esse e vou chamar ele de plano de Argand-Gauss. Muito bem. No plano de Argand-Gauss, bom, aparentemente é a mesma coisa que você está vendo ali, que você viu em R. Só que nós vamos ter algumas peculiaridades. Em vez de a gente chamar esse eixo aqui de x, nós vamos chamar de parte real. E esse aqui de parte imaginária. Aí, quando a gente fala parte real, parte imaginária, esse imaginário não é de imaginação, é imaginário de imagem, né? E mesma coisa que eu fiz lá quando eu estava só com R2. Eu vou ter uma coordenada x aqui na parte real e uma coordenada y aqui na parte imaginária. E aí, este ponto, igual você viu lá, é o que eu vou chamar de afixo. Ele ganha o nome de afixo. Quando eu calculo a distância da origem do sistema até o ponto, o meu número complexo, o meu afixo, eu vou chamar isso aqui de módulo do número complexo. Então, esse aqui, aí a gente usa a letra ρ para representar. Então, quem que é ρ? É o módulo do número complexo. A gente escrever o número complexo como um par ordenado, x e y, e a gente usa a letra maiúscula z, para representá-lo. Então, quando eu falo ρ, é o módulo do número complexo. Então, o módulo do número complexo é essa distância que nós podemos calcular aplicando o teorema de Pitágoras. Então, aqui dessa distância daqui é x, essa distância daqui é y. Então, quem que é o ρ? Pelo teorema de Pitágoras, é ρ ao quadrado, x ao quadrado, mais y ao quadrado. Portanto, ρ, que é a medida do módulo do número complexo, x ao quadrado mais y ao quadrado. Bom, mas aí você fala assim, ótimo, mas onde é que está o i? Calma, calma, nós vamos chegar lá. Inicialmente, então, você entendeu o que é o número complexo, né? Então, de forma bem natural, o número complexo vai ser o conjunto R2 munido de duas operações. Operação soma, igual você faz lá com vetor, e a multiplicação produto de pares ordenado, conforme está definido aqui. Tá bom? Excelente. Uma outra peculiaridade. Você vai ver que no plano de Argand-Gauss eu não vou colocar uma setinha aqui, nem a setinha aqui, igual a gente faz lá no plano cartesiano. Por que a gente não coloca? Primeiro, porque o conjunto dos números complexos não é um conjunto ordenado. E o conjunto dos números reais é. O que é um conjunto ordenado? Que ele tem uma relação de ordem, né? Relação de ordem. E, resumidamente, se você pegar dois números reais, você consegue comparar. Se um é maior que o outro, o número complexo não. Mas esse é assunto para outro vídeo. Se você tiver interesse, escreve aqui nos comentários que eu falo sobre isso em uma outra ocasião. Então, beleza. Aí, por isso, a gente não coloca setinha aqui. Mas, de repente, você coloca, acostumou e aprendeu hoje, então você não vai colocar mais. Tá bom? Muito bem. Agora, vamos falar um pouquinho mais. Você deve ter visto no colégio alguém falando para você que o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros, que seriam os números positivos e negativos. Os naturais são os positivos. E aí depois você vê uns racionais, né? Aí alguém falou assim com você. Alguém fala assim, os irracionais... Como é que alguém escreve, né? Vem cá e fala assim, vem os irracionais aqui. Mas aqui não é os irracionais não, né? Essa notação, esse desenho não está muito bem posto se você falar que isso aqui é os irracionais. Porque você estaria dizendo que os racionais estão contidos nos irracionais, mas não está não, tá? Esse desenho não está muito bom. Aí você vai ver o livro colocando daqui para R. Tudo bem, aí está razoável. Mas uma que eu acho mais interessante de fazer seria assim, né?
você coloca aqui de um lado, ó, desse lado de cá, precisamente, aqui seriam os números racionais. Então, aqui dentro dos racionais, você vai ter os números naturais aqui, você vai ter os números inteiros aqui, tá vendo? E os racionais até aqui. Daqui para cá, os irracionais. Vou usar a letra I e R aqui de irracionais. E os números reais, a junção das duas fatias aqui. Esses seriam os números reais. Também você já deve ter escutado falar, então os reais está contido nos complexos. Então, os complexos cobrem aqui. Outra coisa também que não é bem assim. Mas nós vamos conseguir fazer isso. Só que não é direto. Tem uma construção matemática antes. Tem um pensar matemática antes. Então, vamos lá. O que nós vamos fazer? Primeiro que não é direto. Se você olhar para a definição de complexos, igual nós colocamos aqui, que é R2, R só tem uma coordenada. R2 tem duas. Então, não tem como eu pensar em R contido em R2. Tá, não diretamente. Mas nós vamos fazer uma construção aqui. Então, nós vamos colocar o seguinte. Nós vamos pegar a seguinte construção. Imagina que aqui você tem os números reais. Do lado de cá, a gente tem os complexos. Os complexos. Então, quando complexo, eu vou pensar em R2 unido da soma e daquele produto ponto lá. Dentro aqui dos complexos, eu vou colocar um conjuntinho específico, tá? Eu vou chamar ele de R, não é R de reais, não. É para lembrar, mas não é. Aqui em C, os elementos que moram aqui dentro têm duas coordenadas. Então, eu vou colocar esse conjunto R que eu estou chamando aqui, ele tem que ter duas coordenadas. Sim, só que eu vou dizer que quem mora aqui dentro é do tipo x0. E aqui eu vou pegar um x aqui em R e vou criar uma função mandando neste elemento aqui. Eu vou, defina a função f de R em esse R que eu chamei aqui. Do seguinte modo, f de x igual a x0. Tá bom? Agora nós vamos observar algumas características dessa função que eu acabei de definir. Em primeiro lugar, eu vou enumerar as características que ela tem e vou provar uma a uma. Primeira característica, f é injetora. Segundo, f é sobrejetora. Com isso aqui nós já vamos ganhar que ela é bijetora. Terceiro, f preserva as operações de soma e multiplicação. Bom, o que a gente quer dizer com isso aqui? Quer dizer que, nesse conjunto aqui, quando eu somar aqui em R, o resultado vai ser o mesmo aqui. Quer dizer, a imagem do resultado vai ser a imagem... Somei aqui o resultado. Quando eu somar aqui, a imagem do resultado vai ser o resultado da soma daqui. Né? E a mesma coisa com a multiplicação. Ok, vamos demonstrar uma por uma aqui. Então, para a gente demonstrar, eu vou usar o conceito de injetora, claro. Se você não entender ou não souber o que é, você pode pesquisar na internet o que é. De repente, isso aqui aguça a sua curiosidade. Ou você pode até sugerir que eu faça algum vídeo nesse sentido ou fazer pergunta aqui nos comentários, tá bom? Então, vamos lá. O que significa uma função ser injetora? Uma função ser injetora quer dizer que se você pegar pontos diferentes no domínio, significa que ela produz imagens diferentes. É isso aí. Bom, só que às vezes é mais prático a gente trabalhar com a contrapositiva, né? Igual você já deve ter estudado lá em lógica, né? Quando eu tenho em lógica se P, então Q, o que é a contrapositiva? Não Q, então não P, né? Essa é a contrapositiva. Se eu fizer a contrapositiva aqui, fica mais fácil da gente trabalhar. Quem que é a contrapositiva? Negação desse termo implica na negação desse termo. Então, ou seja, se f de x1 é igual a f de x2, isso implica que x1 é igual a x2. Se eu supor isso e concluir isso, ela é injetora. Então, vamos trabalhar dessa maneira. Então, vou colocar assim, sejam x1 e x2 em R, tá ok? f de x1 é igual a f de x2. Se eu provar que x1 é igual a x2, pronto, ela é injetora. Então, muito bem. Veja, quem que é f de x1? f de x1 é x1, 0. f de x2 é x2, 0. Eu tenho uma igualdade de par ordenado, embora eu não tenha comentado isso, isso é um conceito óbvio em pares ordenados. Dois pares ordenados são iguais quando a primeira coordenada de um é igual à primeira coordenada do outro, quando a segunda de um é igual à segunda do outro. 0 é igual a 0, e como eu tenho uma igualdade, então a primeira
vai ter que ser igual à primeira do de cá, ou seja, x1 é igual a x2. Portanto, ela é injetora. Então, a injetividade já foi. Vamos fazer a segunda, que é a sobrejetividade. Como que eu provo que uma função é sobrejetora? Quando, para todo y que você pegar no contradomínio, você for capaz de mostrar que existe um x, então deixa eu colocar assim, implica que existe um x no domínio, tal que a f daquele x resulta no y. Simples assim. Certo? Então, ou seja, qualquer elemento que eu pegar no contradomínio da minha função, eu consegui um x e manda naquele y. Quando isso acontece, ela é sobrejetora. Então, vamos lá. No nosso caso específico, você vai falar assim, ó, seja, vou colocar assim, um ponto, olha só, hein? Seja z, um número complexo, arbitrário, aqui naquele meu conjunto R. Bom, mas quem mora no conjunto R é alguém do tipo x0, esse R aqui, que é o que a gente definiu. É 0 na segunda coordenada, né? Assim, existe. Ou melhor, assim tome, fica mais bonito, né? Tome o x em R, assim tome o x em R. Logo, você calcular a f desse x, ela vai resultar em quem? Em x0. Quem que é o x0? É aquele z. Ou seja, pega um cara qualquer lá no R, consigo pegar, existe um cara lá no domínio, que a f dele dá o cara qualquer que eu peguei no contradomínio. Então, ou seja, a função é sobrejetora. Então, garantimos a sobrejetividade aí. Agora, a terceira característica dela, que é a mais interessante, que a gente diz que a f preserva as operações de soma e multiplicação. Então, quer dizer o quê? Se eu só... Vamos fazer um desenho aqui. O que a minha função faz? Ela pega um x daqui e manda aqui com um x0, não é isso? Então, o que nós vamos fazer? Se a gente somar, peguei um A, somei com B, e o resultado disso deu C, bom, quem que é a imagem do A? A imagem do A é A0. Quem que é a imagem do B? É B0. Será que a imagem do C vai ser C0? Vai. E se eu somar esses dois aqui, será que dá esse mesmo resultado? Dá lá, ó. Como que eu defini a soma? Coordenada x de um soma com a coordenada x do outro. Então, veja, quando eu falo para você assim, ó, A0 somado com B0, vai resultar em quem? A mais B, 0. Mas quem que é o A mais B mesmo? É o C0. Bom, mas o C0 é quem? É a imagem do C. Então, ou seja, eu tenho aqui, olha que interessante, hein? Eu tenho aqui f de A mais f de B. Quem que é f de A? A0. Quem que é f de B? B0. Somei esses dois. Deu isso que deu C0. Quem que é C0? F de C, ou seja, f de A mais f de B é igual a f de C. Quer dizer, quando eu somo A mais B dá C. Então, se eu calcular a imagem do A e a imagem do B, produzir o mesmo resultado do outro lado. Então, quer dizer que somar aqui é a mesma coisa que somar aqui. Esse é até tranquilo. Agora, vamos fazer para multiplicação. A multiplicação é mais interessante um pouquinho. No caso da multiplicação, nós vamos ter o seguinte, ó, imagina. Imagina que eu multipliquei A vezes B e o vezes agora, e o resultado deu C. Bom, a gente sabe que a imagem do A é A0, a imagem do B, B0, a imagem do C é C0. A pergunta é, será se eu multiplicar A vezes A0 vezes B0, vai resultar no C0? Essa que é a parte interessante. Então, vamos fazer a conta. Qual foi a definição nossa de multiplicação? Vou colocar aqui, ó, xy, vou até colocar assim, tá? É x1, y1 para lembrar, x2, y2. Qual foi a nossa definição de multiplicação de um número complexo? x1 vezes x2 menos y1 vezes y2, x1 vezes y2 mais y1 vezes x2. Esta é a forma de multiplicação de números complexos. Então, vamos lá. Vou pegar, eu quero multiplicar A0, B0 e tem que dar C0. Se der C0, quer dizer que a maneira que eu multiplico aqui é a mesma maneira de multiplicar aqui. Então, vamos verificar. A0, B0. A única coisa que nós sabemos aqui é que A vezes B dá C, que esse é um produto de números reais. Então, aqui, ó, eu vou multiplicar o primeiro com o primeiro,
AB, menos o segundo com o segundo, 0 vezes 0. O primeiro, aqui, ó, o primeiro com o segundo, A vezes 0. O segundo com o primeiro daqui, 0 vezes B. Agora vamos ver quanto que dá isso aqui, ó. A vezes B é o produto de números reais, então sabemos que é C. 0 vezes 0 é 0, então não preciso colocar. A vezes 0 é 0, mais B vezes 0 é 0. Ou seja, AB, AA0, B0 é igual a C0. Ou seja, quem que é esse? A0 aqui é a imagem do A. Vezes quem que é a imagem do B0? Quem que é o B0? É a imagem do B. E quem que é o C0? É a imagem do C. Veja, peguei então, se eu faço o produto A vezes B aqui deu C, na hora que eu faço o produto F de A e F de B do lado de cá, o resultado é o F de C. Então quer dizer que a F preserva a soma e a multiplicação. Como F é bijetora e preserva a soma e a multiplicação, então a gente diz que R é isomorfo a esse conjunto R que eu defini. O que significa ser isomorfo? Que tem a mesma forma. Então, quando você escutar, né, ou você ouvir o seu professor falando que o conjunto dos números reais está contido no conjunto dos números complexos, é um pouquinho mais elaborado. Não é tão direto assim. Então, como que você pode pensar? Você pode pensar assim, ó, olha, você tem que o R, qual R? Esse R aqui, ó, x0, dos elementos x0, ele está contido nos números complexos. Agora, o conjunto dos números reais, que você está acostumado com ele é isomorfo, esse conjunto. Quer dizer, eu posso descolar ele aqui e colar ele aqui, que ele vai se comportar igualzinho. Aí sim, se esse conjunto cola perfeitamente aqui, então eu consigo dizer que R está contido em C. Dessa forma, entendeu? Então tem uma ponte de ligação, existe uma estrutura matemática por trás que permite a gente fazer essa ligação, tá certo? Aí sim, aí entendendo dessa forma, você pode pensar, R está contido em C. Bom, então, como o R se encaixa perfeitamente, vou chamar aqui de números reais para diferenciar. Quando eu falar aqui, eu vou falar os números reais, e quando eu falar aqui, eu vou falar só Rzinho, R comum. Então, os números reais, como ele se encaixa perfeitamente nesse conjunto R, então a partir de agora, nesse vídeo, quando eu mencionar x0, eu posso simplesmente identificá-lo apenas com o x, porque se trata da mesma coisa. Diferentemente, se eu falar assim, então quer dizer que eu posso falar que 0y é y? Não, porque só quando é 0 na segunda coordenada, esse conjunto é isomorfo a esse. Então, se a segunda coordenada não for 0, eu não posso. Aí mantenho o parênteses, tá certo? Mantenho o para-ordenado. Muito bem. Então, o que acontece? Olha só que interessante. Quer dizer, então, que se eu escrever um número... escrevi um número assim, um número complexo, 2, 0. 2, 0? Então eu posso só escrever como 2. É o número real 2. É a mesma coisa. A partir desse momento que nós fizemos isso. Tá. Neste sentido... nós voltamos lá para o plano de Argand-Gauss. Aqui no plano de Argand-Gauss, ó, de novo, né? Ó, parte real, parte imaginária. Você tem aqui, ó, um ponto, que é um número complexo, é um afixo. Ele tem uma coordenada A e a segunda B. É o que a gente chama de afixo. É um número complexo, AB. Então, veja, quando eu estiver no eixo real, ou seja, quem que mora aqui, olha lá, ó. Por exemplo, vou colocar assim, né? x0. Aqui eu tenho apenas a parte real, a parte imaginária é 0. Então, quando eu estiver sobre o eixo real, eu posso escrever apenas x. Essa daqui agora, ela se identifica com a reta dos números reais. Perfeito? Muito bom. E é claro, na reta dos números reais, nós temos aqui o elemento, a unidade, né? Ó, quando eu falar 1, 0, vou chamar de 1. É a unidade dos números reais. Quando você fala da unidade dos números reais, então tá 1, 0. Então deve ter uma unidade aqui na parte imaginária, não é? Ó, o que é a unidade? É esse comprimento aqui, ó, 1, ó. Bom, então já que o número complexo ele é um par ordenado, então eu tenho uma unidade que a gente vai chamar de unidade real, que é essa que você está vendo aqui.
Então, vamos pegar a mesma distância aqui, ó, comprimento 1 aqui, ó, comprimento 1. E vamos chamar essa aqui de unidade imaginária. Só que no eixo imaginário, eu tenho na segunda coordenada, eu vou ter o 1 na segunda coordenada. Aí aqui eu não posso separar, não posso escrever que isso aqui é 1 igual a gente fez na primeira coordenada, tá vendo? Muito bem. Por quê? Porque na primeira que nós identificamos essa reta com os números reais, através daquela funçãozinha que a gente definiu anteriormente nesse vídeo. Então, eu vou fazer assim, ó, para essa daqui, eu vou dar um nome especial para ela. Já que essa daqui é o 1 que a gente já está acostumado, eu vou chamar essa unidade imaginária, aí que entra o momento. A gente chama essa unidade imaginária de I. Para a gente poder trabalhar igual a gente trabalha aqui, um 0, chama só de 1, x0, chama só de 0. Aqui, aliás, eu não estou chamando 0y de y, não. Estou dizendo assim, 0,1 é uma unidade. Tá vendo aqui, ó, comprimento 1. Vou dar um nome a essa unidade imaginária, e vou dar o nome de I. Esse par ordenado eu vou dar o nome de I. Certo? Muito bem. Então, agora, nós temos temos a unidade real, que é o 1 mesmo, e a unidade imaginária, que eu vou chamar de I. Imaginária de imagem, tá, gente? Imagem. Muito bem. Agora, a coisa começa a ficar interessante, né? Então, já que eu criei a unidade imaginária, então nós podemos pensar assim, tá? O que acontece se eu multiplicar o par ordenado 0, 1 por ele mesmo? De acordo com a nossa definição, qual que é a nossa definição de produto? Essa daqui, ó, nossa definição de produto. Primeiro com o primeiro, menos o segundo com o segundo, primeiro com o segundo, primeiro com o primeiro. Desculpa, segundo com o primeiro. Então, ó, de acordo com a nossa definição de produto, então isso aqui vai ser, ó, 0 vezes 0, 1 vezes menos 1 vezes 1, 1, 0 vezes 1, depois 1 vezes 0, certo? Quanto que dá isso aqui? 0 vezes 0, 0, menos 1, menos 1. 0 vezes 1, 0. 1 vezes 0, 0. Olha o que deu. Menos 1, 0. Bom, mas o que nós falamos? Quando der 0 na segunda coordenada, eu posso identificar só como o primeiro número que está aqui, né? Então, menos 1, 0 é a mesma coisa que menos 1. Agora, 0, 1 é o que eu chamei de I, unidade imaginária. 0, 1, I. Então, I vezes I, matemática, x vezes x ao quadrado. I vezes I ao quadrado. Portanto, neste momento, nós concluímos que o número complexo I ao quadrado é menos 1. Então, veja que nós temos de uma forma natural, não foi uma forma forçada, não foi uma forma imposta. Nós definimos o que eram os números complexos e fizemos uma construção até chegar a esse momento. I ao quadrado é menos 1. Voilá, né? Agora, vamos pegar algumas consequências dessa conclusão. Primeira delas é que se eu pegar um número complexo agora qualquer, né? Você foi lá e pegou um qualquer, AB. Esse número complexo eu posso escrevê-lo como A0 mais B0. Isso aqui, desculpa, 0B. Eu posso escrevê-lo como A0 mais 0B, certo? Muito bem. Isso é normal, né? Olha lá, ó. Se eu somar esses dois pares ordenados, resulta nisso. A mais 0, A, B mais 0, B. Tá. Agora, aqui que é interessante. Aqui eu tenho 0 na primeira coordenada. Se eu tenho 0 na primeira coordenada, eu posso escrever só como A. Então, fica assim, né? A, 0, B. Mas aí fica desalinhado, né? Aqui eu tenho um par ordenado, aqui eu tenho um número real. Como é que faz isso? Tá. Esse par ordenado aqui, nós vamos fazer uma continha fora aqui, ó. 0B. Eu posso escrever o 0B. Veja bem, você concorda comigo que eu posso escrever o 0B como B0 vezes 0,1? Será? Vamos fazer o teste? Vamos fazer esse produto aqui, ó. B vezes 0 menos 0 vezes 1, B vezes 1, 0 vezes 0. B vezes 0, 0. 0 vezes 1, 0. B mais 0, B. Ou seja, B0, B01 dá 0B. Então, esse 0B que você está vendo aqui, eu posso escrevê-lo como o produto B0, 01. Bom, onde está, você está vendo aqui, B0, olha lá, tem 0 na segunda coordenada, então eu posso identificá-lo apenas como B. E onde está 01, isso aqui é quem? A unidade imaginária que eu chamei de I. Portanto, o número complexo Z, eu posso representá-lo como A mais BI.
Então, isso é outra coisa que você pode adotar e é assim que você aprende no colégio. Primeiro dia de aula, seu professor fala com você, i ao quadrado é menos 1. E na sequência ele fala um número complexo para você se expressa dessa forma. Do jeito que eu construí, eu fiz naturalmente as coisas chegarem até esse ponto. Nós concluímos que i ao quadrado é menos 1 e concluímos que eu posso escrever um número complexo que na sua forma original é um par ordenado. Escrevemos um número complexo como no formato A mais BI, uma expressão algébrica. Tá bom? O vídeo já poderia até encerrar aqui. Eu já poderia dizer assim, ó, o vídeo acabou aqui, já estaria muito interessante. Mas é claro que eu vou cumprir a promessa que eu falei no início do vídeo. Quanto que dá i elevado a i? Né? Essa era a promessa do início do vídeo. Então, vamos continuar e vamos fazer um pouco mais. Agora nós vamos fazer na forma de um exercício. Eu vou colocar uma funçãozinha aqui para você. Ó. Eu vou colocar assim, ó, considere a função. Vou definir uma funçãozinha especial aqui, ó. F de x, estou colocando ela até um pouquinho maior. Vou colocar assim, ó, cosseno de x menos i seno de x. Agora você sabe que é um número complexo. Vezes e elevado a i vx. Essa função aqui, você fala, de onde você tirou? Tá, é aí que é o detalhe. Eu estou definindo essa função. Tem outras maneiras de fazer isso que eu estou fazendo aqui. Você poderia usar uma equação diferencial para justificar o que eu vou fazer a seguir. Mas aqui eu preferi tomar essa função. Então, vamos imaginar que isso aqui é um exercício. Falar, seja essa função. Estou te propondo ela. Eu estou te propondo essa função. Né? Só que agora, a pergunta que eu vou fazer aqui é o seguinte. Quem que é a derivada de f? Então, vamos imaginar que é um exercício. Eu coloco assim. Calcule f' de x. Derivada da função. Então, vamos derivar. Como é que você tem um produto? Então, o que é a derivada do produto? Deriva o primeiro, mantém o segundo, mais. Mantém o primeiro, deriva o segundo. Ah, como é que é isso? Tem vídeo aqui no canal que eu explico. Faço a derivada, regra do produto. Provo por que essa regra funciona. Pesquisa aí no hall dos vídeos aí que você vai ver um vídeo meu que eu faço que eu provo essa regra, a regra do produto. Tá bom? Então, tá. Então, vamos fazer a derivada aqui, ó. Derivada de f. Então, eu vou derivar o primeiro. Então, o que é a derivada do primeiro? Derivada do cosseno menos seno. Derivada do seno, cosseno. E manter o segundo. Estou fazendo o produto, tá? Mais manter o primeiro. Então, eu vou manter o primeiro todo. E vou derivar e elevado a i x. Derivada de e elevado a i x é a própria derivada. É a própria função. E elevado a i x. E pela regra da cadeia, quem que é a derivada de ix? I. Eu tenho que colocar esse i em algum lugar. Eu posso colocá-lo aqui, mas eu vou colocá-lo aqui na frente. Tá? Esse i é resultado da derivada dessa função. Ó. Deriva a função vezes a regra da cadeia. Derivado ix é o i. Porque o derivado x é 1. Tá? Muito bem. Vamos multiplicar esse e elevado a ix aqui dentro. Vai ser menos seno x e elevado a ix menos i cosseno x elevado a ix. Agora, aqui eu tenho que multiplicar o i aqui dentro e o e também, né? Então, eu vou fazer o i e o e aqui dentro. Então, i é elevado a ix vezes cosseno vai dar i cosseno x elevado a ix. O i e o e aqui dentro. Só que o i aqui, ó, i vezes i ao quadrado. Ah, quanto que é i ao quadrado? Tá feito aqui em cima, aqui, ó. I ao quadrado menos 1. Então, tá aqui, ó. I ao quadrado menos 1. Com menos que está aqui, mais, né? E é elevado a seno x. Então, seno x é elevado a i x. Atenção, por que deu isso? Multipliquei o i aqui dentro e o e também. I vezes i ao quadrado. I ao quadrado é menos 1. Com menos, mais. Tem mais 1 aqui. E o seno vezes o e, tá? Muito bem. Aqui você vai ver uma coisa muito interessante, né? Olha, esse termo aqui vai cortar com este. E este termo aqui vai cortar com este. Ué, mas zerou tudo? Zerou. Então, quer dizer que a derivada da função é zero. Bom, agora diga para mim. Se a derivada da função é zero, nós sabemos do cálculo. Quem que é a função? A função é na verdade, é uma constante. Então, quer dizer, eu estou afirmando, eu estou concluindo com você aqui, que essa função que eu defini aqui, ó, é uma constante. Ah, é? É. Porque se a derivada dela é zero, a função é uma constante, porque a derivada constante é zero. Bom, então se essa função que você está vendo aqui é uma constante, o que nós podemos concluir? Podemos concluir que
E, ó, quando, preste atenção, isso tudo aqui é igual a um C. Porém, quando eu calculo, vamos calcular f de, por exemplo, f de 0. Vamos ver quanto que dá f de 0. O que que dá f de 0? Já que é constante, então eu posso calcular f de qualquer valor. A constante não altera. É constante, não altera. Se alterar, será uma variável. Vamos calcular f de 0. F de 0 vai dar o quê? Cosseno de 0. Cosseno de 0 é 1. Menos i seno de 0. Seno de 0 é 0. É elevado a i vezes 0. I vezes 0 é 0. Isso é igual a C. Bom, i vezes 0, 0. É elevado a 0, 1. 1 vezes 1, então resultou do lado de cá, 1. Igual a C. Portanto, além de isso aqui ser uma constante, é a constante igual a 1. Então, isso tudo me permite concluir que a expressão que a gente definiu lá no começo é igual a 1. Certo? Então, nesse ponto aqui, o que nós vamos fazer? Eu agora vou multiplicar, como eu tenho uma igualdade, vou multiplicar ambos os lados pelo conjugado desse número aqui. Bom, qual que é o intuito disso? É usar aquele produto notável, né? Ó, A mais B vezes A menos B. O produto da soma pela diferença, que é o quadrado primeiro menos o quadrado segundo. Só que nessa parte, no menos o quadrado segundo, eu vou ter um número complexo aqui. Aí vai ser o quê? I ao quadrado menos 1. Aí vai ficar positivo. Então, o ganho significativo aqui é esse. Então, vamos lá. Vou multiplicar ambos os lados pelo conjugado desse número complexo. Então, vamos ver quanto que dá. X mais i, e aqui cosseno x mais i seno x. Ou seja, multipliquei o primeiro membro e o segundo membro pelo mesmo valor. Aqui eu tenho o produto da soma pela diferença, então o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Só que quem que é o quadrado do segundo? É o i ao quadrado, que é menos 1 seno ao quadrado de x. Aqui, ó, tá vendo? Esse menos aqui vai dar mais. Já vou voltar nele aqui. E do lado de cá eu fiquei com cosseno de x mais i seno x. Aqui, ó, vai dar mais, né? Isso aqui vai resultar em mais. Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado dá 1. Então, portanto, do lado esquerdo eu tenho e elevado a ix. Do lado direito eu tenho cosseno de x mais i seno de x. Certo? Essa daqui é a famosa relação de Euler. Muito bacana, né? Muito interessante. Uma outra maneira de a gente fazer isso, a gente pode usar isso por séries, né? Séries numéricas, séries de potência. Outra maneira de a gente fazer isso aqui é por equações diferenciais. Essa daqui escolhida nesse vídeo é a mais, vamos dizer, a mais simples dela, que envolve uma derivada simples para a gente poder ter chegado nessa expressão aqui, né? Ótimo, mas ainda não cumpri a promessa do vídeo. Qual que é a promessa do vídeo? Quanto que é i elevado a i, né? Bom, então chegou o grande momento. Se você pegar, isso aqui vale para qualquer x, né? X real. Então, se você pegar esse x aqui, ó, troque, vamos substituir o x por π sobre 2. Se você substituir o x por π sobre 2, então você vai ter e elevado a i π sobre 2 é igual a, do lado de cá, cosseno de π mais i seno de π sobre 2, né? Bom, mas o cosseno de π sobre 2 é 0. O seno de π sobre 2 é 1. Então, 1 vezes i. Conclusão, e elevado a π sobre 2i é igual a i. Certo? Então, finalmente, para a gente concluir aqui o nosso vídeo, quanto que é o i elevado a i? Bom, por um lado, eu posso pensar nesse i que está na base aqui, ó. Quem que é i? É elevado a π sobre 2i. Então, este i aqui da base, que eu vou pensar nele como e elevado a π sobre 2i. E o i aqui da potência. Aqui eu aplico a propriedade de potência, que é π sobre 2i vezes i. Então, ou seja, é elevado a π sobre 2i ao quadrado. Mas i ao quadrado é quanto? Menos 1. Então, o resultado disso é elevado a menos π sobre 2. Bom, se você quiser saber quanto que é elevado a menos π sobre 2, você jogando aí numa calculadora científica, o resultado vai ser 0,2079 aproximadamente. Se você, é claro que isso aqui é um número irracional, né? Ah, outra coisa interessante, né? O i elevado a i resultou no número irracional. Muito interessante, né? Então, essa é a resposta. Portanto, quando alguém te perguntar quanto que é i elevado a i, você pode chegar e joga lá 0,2079 aproximadamente.
Naturalmente a pessoa não vai esperar por essa resposta. Você vai falar, uai, como? Porque às vezes a pessoa que te pergunta já sabe que é esse valor. Aí você diz, quer saber mais? Aí explica para ela, tá bom? Então, esse é o vídeo. Mais para frente eu vou fazer outros envolvendo essas questões da relação de Euler, que é muito interessante. Por hoje nós ficamos por aqui. Espero que tenha gostado. Te vejo no próximo vídeo. Um abraço e até lá!